Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra. Hoje quero deixar aí o meu agradecimento aos muitos que têm comentado, curtido e compartilhado. Dessa forma vocês ajudam a levar o amor do Pai, compartilhando o amor do Pai. Somente assim o YouTube entende que o canal tem uma certa pertinência, uma certa relevância e faz com que outras alcancem mais vida. Vocês fazem parte aqui da família, tá? Do canal. Eu considero isso uma grande família e um privilégio estar aqui com vocês todos os dias. Quero agradecer, muitos me fortalecem muito com as suas mensagens, deixando até versículos, e eu levo muito a sério. Quero agradecer com todo o meu coração. E vamos lá, colocar mais um tijolinho nessa construção, com muita felicidade. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 13, a partir do verso 47. Diz assim: Pois foi isso que o Senhor nos ordenou, quanto disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por sua herança. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é o livro que eu gosto de chamar de ponte. E todos nós somos pontes. Talvez você não se sinta assim, talvez você não se veja assim, mas é exatamente assim que Jesus te vê, como um canal que liga, por exemplo, a sua família a Jesus Cristo, ou até mesmo seus amigos, pessoas que passaram pela sua vida. Eu tenho experimentado muito isso, irmão, muito, muito mesmo. Quanto mais eu me entrego, mais eu vejo o poder de Deus operando através de mim. Não que eu mereça, e quando eu falo, por exemplo, agradecendo do canal de vocês compartilharem, jamais é para a glória do homem, irmão. Eu não tenho poder de salvar ninguém, nem mais a mais eloquente das minhas pregações, mas Jesus Cristo tem. Eu quero repetir, Jesus Cristo salva, e Ele quer nos usar por meio do seu Espírito Santo para que possamos. E aqui é uma mensagem de Paulo, justamente sendo ponte, a luz para os gentios, aquilo que ilumina, aquilo que traz clareza de um caminho a ser trilhado. Esse livro, ele representa justamente isso, uma transição da salvação que veio por meio da vida de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, chegando até em nós, por meio do seu Espírito Santo, que opera em nós, segundo os seus bons propósitos. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a este texto que eu li com vocês hoje. Fala assim, Pois foi por isso que o Senhor nos ordenou quando disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Embora nós não tenhamos o poder de salvar, irmão, portamos salvação. Quero repetir, embora nós não tenhamos poder de salvar, portamos salvação. Portamos a semente poderosa que é capaz de salvar. Portamos uma luz que é capaz de abrir os olhos. Portamos um poder e uma verdade que é capaz de libertar os cativos. Portamos, irmão, carregamos, somos a arca da aliança. E olha quem fez: fiz de você uma luz para os gentios. É Deus quem nos faz assim. A irmã Luciana, ela comentou, fez um comentário, e por isso eu comecei agradecendo os comentários. Eu não tenho problema nenhum, meus irmãos, de falar do meu passado, assim como o apóstolo Paulo é relatado, a palavra dele, a palavra inteirinha, vista como ele era um homem sanguinário e cruel. E todos nós somos assim, mas nós temos uma tendência de querer esconder, e a luz vem justamente para mostrar aquilo que é um trabalho do Senhor. Fiz de você uma luz para os gentios. Irmão, tinha um irmão lá na igreja, eu não vou falar não, mas ele fala assim: eu não sou ex nada. Ele falava de jeito para nós. Todo mundo aqui é ex alguma coisa, ex-drogada, ex-prostituta. E ele falava isso com o maior orgulho, falava que nunca tinha traído a mulher dele. Então, irmão, eu pensava, não precisa de Jesus,
Pensava mesmo, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas tentaram justamente esconder isso em mim, tentar com que eu escondesse o meu passado, que eu sabia de fato que era justamente uma chave libertadora daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na minha vida e que serviria de intermédio para que ele pudesse alcançar outras vidas e outros corações pudessem ser tocados pelo céu através de uma história. O milagre é um homem bom de humilde coração. E as portas e as chaves que abram a porta de um coração é o testemunho do fiel, um testemunho de superação e de determinação. Agora, quem disse que foi fácil? Não, não. Foi difícil, irmão, e eu não nego, não. Eu até hoje estou em aperfeiçoamento. Somos assim. E as pessoas precisam, irmão, que mais pessoas se posicionem do lado da luz. Porque, olha, ele fala, fiz de você luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Por quê? Porque tem lugares que o irmão Alisson não vai chegar. É a sua vida que vai chegar, meu irmão. Tem lugares que a vida do irmão Alisson não vai chegar, é a sua vida, minha irmã, que vai chegar. Tem irmãos que o irmão Alisson não vai alcançar, o pastor famosinho, ninguém. É você. Existem pessoas esperando a nossa posição. Eu quero repetir porque isso é muito sério. Existem pessoas esperando a salvação que nós carregamos como porta da salvação. Nós portamos salvação. Olha, Romanos 8,19 fala: toda a criação espera com expectativa os filhos de Deus sejam revelados. E sabe o que acontece quando isso acontece? Porque a luz, ela manifesta, ela revela justamente aquilo que nós éramos e o que nós somos. Muitas pessoas têm medo de chegar na luz com medo de expor as suas más obras. O próprio Senhor Jesus falou isso. E aonde as pessoas ficam escondidas, Deus não opera salvação, Deus não opera libertação, Deus não opera milagre, Deus não opera nem o perdão, irmão. Para quem não há paz, essa é uma característica do evangelho, o quê? Se expor. E por que eu não tenho medo de me expor, conforme a irmã Luciana falou? Porque as minhas dívidas já foram pagas. Sabe quem teme? É quem deve. Eu quero repetir, sabe quem teme? É quem deve alguma coisa. E a minha fraqueza não é moeda. A partir do momento que eu entendi o que a cruz de Cristo significa em minha vida. E espero que vocês se sintam assim também, irmão, porque não é um privilégio. Como eu disse, somos todos pecadores que precisamos da mesma cruz. Olha, o que acontece quando isso acontece, irmão? Fala assim, ó, quando ouviram isso, os gentios se alegraram. Olha, e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Irmão, é maravilhoso isso. Por quê? Quando o tempo de cumprimento chega justamente dessa expectativa dos filhos de Deus sejam revelados, porque é uma promessa de Deus que o próprio Deus, o Deus da paz, conforme Romanos 16:20, esmagaria Satanás debaixo dos nossos pés, e é no nosso caminhar, com a nossa vida, com o nosso testemunho, no tempo em que isso se cumpre, irmão. Sabe, que se cumpre o propósito, justamente aquele que aconteceu com Paulo. Jesus Cristo esperou o tempo certo para alcançar a vida de Paulo. Deixou ele matar, deixou ele fazer o que ele quiser. Ele achava até que era Deus que matava, mas no tempo certo ele abateu o soberbo. E aí ele fez uma luz para os gentios. Para quê? Quem estava pregando ali? Era Paulo e Barnabé, irmão. Os autores dessa frase aqui, ó. Houve quando o tempo do cumprimento chega, irmão, justamente de uma promessa. Eu sei que tem muitos aqui que ouviram falar assim, ó. Chegou um profeta doido igual eu, assim diz o Senhor, e apontou o dedo no nariz. Tu será profeta, tu pregará a palavra, você vai impactar multidões. Aonde os seus olhos enxergarem, terá pessoas, um mar de gente na sua frente. Eu sei que tem pessoas aqui assim, mas que estão escondidas, que estão com medo ainda, sabe? Mas no tempo que isso se cumprir, meu irmão, haverá alegria e gratidão, e também com a sua família. Talvez você seja a porta da sua família de entrada, irmão. Talvez você seja a porta no seu trabalho, minha irmã. Talvez você seja a porta da sua vizinhança. E olha, é inevitável. Os gentios se alegraram e agradeceram o Senhor por essa mensagem. Então, quando isso acontecer, irmão, quando isso acontecer, haverá alegria e gratidão nos corações
por você ter se posicionado, meu irmão. Por você ter se posicionado, minha irmã. João 16, versículo 22, e talvez seja esse o motivo do sufoco que você esteja passando agora. Preparo do Senhor. O Senhor te escondendo como uma flecha, te fazendo até retroceder. Muitas vezes nós sentimos que a vida da gente está regredindo. Muitas vezes nós sentimos que o deserto está parado, o mesmo cenário por dias e dias. Mas o Senhor está preparando. A palavra fala em João 16, 22. Assim ocorre com vocês. Agora vocês sentem tristeza. Porém eu os verei outra vez. E então todos se alegrarão. Todos. Está falando de todos. Não está falando só deles não. E ninguém poderá roubar essa alegria de vocês. Uma alegria que é a porta da salvação. Quando a salvação chega para as pessoas que amamos. Quando há livramento. Quando a esperança volta a brilhar no íntimo dos nossos corações, quando começamos a sentir o pulsar de cada batida no nosso coração, o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, nos sentimos vivos, cheios de energia, cheios de fôlego, e não importa o que esteja acontecendo, não importa qual seja a circunstância, ainda assim vivemos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem como, meu irmão. Olha o que ele continua falando, fala assim, ó, não tem como impedir essa alegria, irmão. Se você se mantiver no processo e no propósito, não tem como, mais cedo ou mais tarde ela chega. Eu sou uma prova viva disso. Fala assim, ó, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Quando a alegria for manifesta, meu irmão, sabe, quando aqueles que recebem a mensagem, quando a alegria é manifesta pelo acolhimento, irmão, em todo mundo encontra recompensa. É aqueles que foram escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos suportam o processo, irmão. Poucos suportam, e aqui está falando de vida eterna, mas a vida eterna, ela já começa agora. Deus se preocupa com essa vida. A gente não tem noção de quando Deus fala de vida eterna. A gente pensa que é algo depois que nós vamos atravessar. Não, irmão. A melhor coisa que tem é viver a eternidade dentro de um mundo corrompido. Quando há eternidade pulsando em nosso coração, sabe, fluindo por todas as veias, é como se o nosso sangue fosse o sangue do Cordeiro, como se fosse, não, é isso mesmo, o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós, para perdão dos vossos pecados, e é por isso que eu não tenho mais medo, não é necessário mais temer. Por quê? Por mais que o diabo aponte o meu passado, irmão, Deus já apontou para mim o meu futuro. Eu quero repetir para que isso entre no coração. Por mais que o diabo venha apontar o nosso passado, Deus já nos mostrou o nosso futuro. E ele é eterno, e tem vida, e tem alegria, e nunca terá fim. E o Cordeiro Santo lhe enxugará toda lágrima, num lugar onde não tem choro e nem ranger de dente. É maravilhoso demais. Então, quando a alegria for manifesta pelo acolhimento da mensagem, porque todos que escolheram, que acreditaram a mensagem, receberam ela em seu coração, meu irmão, encontraram a recompensa. Quero ler com vocês Apocalipse 2, versículo 7. Fala assim, ó: ao que vencer, que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Está no paraíso de Deus. Irmãos, eu fico pensando, e aqui eu quero comentar algo que eu vejo das Escrituras. Quando nós olhamos para os dois caminhos, por exemplo, Saul e Davi, eu quero usar o exemplo de Saul e Davi, porque a maioria dos crentes entendem. Saul foi um governo segundo a vontade humana, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Saul amou mais a coroa. Davi não tinha medo de se expor. O que ele tinha medo era de perder o espírito. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Não retires de mim o teu espírito. Se quiser me tirar a coroa, eu sei que eu mereço, porque eu sou pecador. E quando nós olhamos para isso, nós vemos justamente a sombra das coisas que foram e que serão. Quando Deus fez esse mundo, ele fez para o homem, para que o homem o governasse. Ou seja, o governo humano. E o que nós fizemos?
entregamos de mão dada para Satanás por meio dos nossos pecados. Mas se Deus, irmão, na sua infinita bondade, misericórdia e fidelidade, gastou tanta coisa de inteligência e de bondade para que nós vivêssemos bem nesse mundo, mesmo aqui tendo o pecado, imagina do outro lado, irmão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mente nenhuma viu, ou não penetrou na mente, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não penetrou na mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso, irmão. Isso enche o meu coração de esperança. Esses dias falei assim, eu queria ir morar com Jesus, a irmã, porque eu falei na frente do meu filho. Ela falou assim, não dá ouvido do seu pai não, tá falando besteira. Eu falei, não, ele sabe que eu amo mais Jesus do que ele. Eu tenho uma missão para cumprir aqui, não nego, não, irmão. Amo essa vida, porque eu já vivo eternamente. Mas de lá é muito melhor. Eu já acho bom aqui, imagina lá. Meu Deus, as pessoas não pensam. Por quê? Porque elas estão ligadas nas coisas efêmeras que vão acabar aqui. Estão com a mente presa, estão com o coração preso em como que vai pagar o boleto, em como que vai comprar o próximo carro, quem é o próximo namorado. Está com a mente presa, irmão. Sabe, não está desapegado ainda. Esperança, espera a herança, esperança, o firme propósito de esperar aquilo que se está por vir. Desapego, esperança, espera a herança. E é isso, meu irmão, que a nossa fé produz em nós. E quando isso acontece, o que acontece? Assim a palavra do Senhor. A palavra de quem? Do Senhor. Assim a palavra do Senhor. A palavra de quem? A palavra é do Senhor Rei Todo-Poderoso. Olha, se espalhou por toda aquela região. Então Paulo se posicionou. Alguns irmãos creram e outros não creram, irmão. Você vai ler ali que Paulo foi muito atacado por isso. Alguns não vão crer, irmão. Eu vejo aí no meu canal, muitos aí vêm me criticar por o que eu falo, irmão. Sem me conhecer, pega uma palavra e quer me julgar por aquela palavra. Irmão, não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é que fala comigo. Eu sei quem é que traz essas palavras aqui. Não são minhas. Quem me conhecia anteriormente sabe que essas palavras não são minhas. Então, não se preocupe, porque quando a mensagem encontra espaço no coração, meu irmão, há crescimento. Eu quero repetir, quando a mensagem encontra um espaço no coração, há crescimento em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, irmão, é invariável isso. É da vontade do Senhor que nós possamos ir por esse mundo e demos muito fruto, sejamos prósperos em tudo aquilo quanto nós fazermos. Tudo aquilo quanto nós fizermos. A palavra fala que o Senhor Jesus Cristo crescia em graça, sabedoria e estatura. Graça, favor de Deus, o espiritual. Sabedoria, está falando da mente, do coração, da alma. E estatura, está falando da força, do corpo. Ele cuidava muito bem dos três. E isso é a mente de um homem, de uma mulher de Deus. Projetado para crescer. Projetado para dar certo. Porque não se trata de nós. Você nasceu para dar certo, meu irmão. Você nasceu para dar certo, minha irmã. Coloca firmeza no propósito, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sangrando. É por um pouco tempo. Depois a alegria vai ser eterna. E eu quero terminar com Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dizendo que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele há de completá-la até a vinda do dia de Cristo Jesus. Aguenta firme. Aguenta só mais um pouquinho. Tá bem pertinho. Eu sei que eu tô pregando aqui para pessoas que estão pertinho de viver a promessa. E nesse tempo, o Cordeiro Santo lhe entregará a recompensa pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.